Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Estamos de volta com o nosso programa Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Acompanhe agora os principais destaques do programa de hoje. Presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina analisa o agro na pandemia. No quadro Momento Sustentável, saiba o que o engenheiro agrônomo estuda e faz na prática. Na série sobre plantas alimentícias não convencionais, conheça a poderosa erva baleeira. Decisão do Ministério Público Federal cria dúvida entre a Lei da Mata Atlântica e o Código Florestal. Nós temos cobertura de 41%. Se olhar nas propriedades pequenas, até 4 módulos fiscais, nós temos cobertura de 30,5%. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob. Sua vida financeira diferente. Faça parte. Fertilizantes Fecoagro. Mais tecnologias no campo, maior produtividade e rentabilidade ao agricultor. O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, FAESC, José Zeferino Pedroso, em entrevista ao programa de TV Estado de Excelência, coordenado por Raimundo Martins, falou sobre o desempenho do agro catarinense antes e durante a pandemia causado pela Covid-19. Vamos acompanhar a primeira parte da análise feita por Zezo Pedroso. A crise provocada pela pandemia do novo coronavírus causou forte impacto na economia brasileira. E quem se salvou, mais uma vez, foi o agronegócio. O setor cresceu 0,4% no segundo trimestre deste ano, de acordo com pesquisa realizada pelo IBGE, e contribuiu para o crescimento das exportações, que foi de 1,8%. Converso agora com o presidente da FAESC, José Zeferino Pedroso, que faz uma avaliação sobre o desempenho do agro catarinense 7 meses após o início da pandemia. O agronegócio tem que se comportado dentro dos parâmetros que todo mundo esperava e, a exemplo de todo o Brasil, tem contribuído de maneira decisiva para o sucesso da alimentação, não só do público catarinense, brasileiro, mas com ênfase na exportação. A nossa contribuição para a exportação nesse primeiro semestre do início desse ano de 2020 ultrapassou 70% do valor das exportações tiveram origem no agronegócio. Então, acredito que, apesar desse momento de exceção que vive toda a sociedade catarinense, brasileira e mundial, o agronegócio contribuiu decisivamente para, pelo menos, minorar um pouco essa expectativa negativa que pairava no ar. Então, nós temos que agradecer, a nível de Brasil, o avanço do agronegócio, porque nós conhecemos um pouco da história da produção agrícola do Brasil. Nós temos o privilégio de termos vivido já alguns anos. Nós tivemos naquele período de escassez de alimento no Brasil, onde nós dependíamos de importações de alimentos, íamos buscar alimentos em países estrangeiros. Eu lembro que, como dirigente cooperativa, eu tive que importar milho dos Estados Unidos para atender a demanda do nosso meio oeste catarinense aqui. Mas graças à Embrapa, e aqui eu sempre não canso de elogiar e reconhecer o belo trabalho que a Embrapa realizou para o sucesso que nós hoje estamos desfrutando do agro brasileiro. Aquelas novas fronteiras, aqueles gaúchos, catarinenses, paranaenses, que abandonaram o aconchego dos seus lares e foram na pura aventura para o Mato Grosso, para aquelas novas fronteiras, hoje eles contribuem decisivamente. Eu acompanhei há poucos dias uma produtora que saiu aqui de Erval do Oeste, tem mais de 50 mil hectares de terra produzindo lá no Mato Grosso, na região de Diamantino. Então, esse é o sucesso que nós temos
no agronegócio. Então, eu quero dizer que o agronegócio cumpriu, apesar desse momento difícil, com a expectativa que certamente o consumidor brasileiro, e hoje a expectativa que o consumidor mundial tem de nós sermos o grande fornecedor de alimento para todo mundo. Quais foram as medidas adotadas pela FAESC para ajudar o produtor rural a enfrentar a pandemia? Nós procuramos cumprir os protocolos que foram anunciados pelas autoridades sanitárias, mais propriamente pela Secretaria de Saúde do Estado, e seguimos religiosamente aquelas determinações, tanto a nível interno da federação, e que continuam, apesar de que ter amenizado essa pandemia aqui no Estado e também do resto do Brasil, mas nós continuamos ainda cumprindo aquelas determinações. E eu quero dizer que, felizmente, o nosso agronegócio não sentiu grandes reveses e, principalmente, o nosso produtor, próprio da sua atividade, que vive isolado na sua propriedade, cumprindo um isolamento que, para nós urbanos, foi imposto. É comum nas reportagens de nossos programas de TV ouvirmos a palavra do engenheiro agrônomo sobre o assunto em pauta. Mas você sabe o que ele estuda e o que faz este profissional? O professor Marcelo Marinho contou tudo para o programa Tribuna Rural no quadro Momento Sustentável. Vamos ver? Olá, eu sou o professor Marcelo Marinho, engenheiro agrônomo, e hoje nós vamos falar sobre o curso de agronomia, um curso tradicional no nosso país. Afinal de contas, o Brasil é um país essencialmente agrícola, agropecuário. O agronegócio é o que move o nosso PIB, o nosso Produto Interno Bruto. O Brasil é um país com alta biodiversidade, considerado mega biodiverso, com essências de recursos naturais e um país de dimensões continentais. Mas vamos ouvir o que a sociedade acha sobre o engenheiro agrônomo. Você conhece algum engenheiro agrônomo? Ele fica mais cuidando da área da agricultura, do plantio da agricultura. Não sei. Posso falar que eu entendo por ser uma pessoa que cuida do estudo da terra. Não sei qual é o papel do engenheiro agrônomo. Cuidar da terra, né? Pois é, pessoal. O curso de agronomia é um curso tradicional no nosso país e é um curso de bacharelado. É um curso que dura em média de 4 a 5 anos, ou seja, de 8 semestres a 10 semestres letivos. Aqui no Distrito Federal, nós temos algumas instituições que oferecem o curso. Uma delas é a UPS, a União Pioneira de Integração Social. O curso de agronomia é dividido em diversos semestres, mas principalmente em 2 ciclos, o ciclo básico e o ciclo profissional. No ciclo básico, o aluno estuda disciplinas mais básicas, como língua portuguesa, matemática, química, física e introdução à agronomia, onde já começa a ter o primeiro contato com a área agronômica. No ciclo profissional, o aluno começa a estudar as culturas mais específicas, como produção de frutas, produção de hortaliças, grandes culturas, produção florestal, floricultura, fertilidade do solo e etc. É um curso considerado multidisciplinar, completo, e que forma o profissional engenheiro agrônomo. Aqui na UPS, na União Pioneira de Integração Social, que já tem o curso de agronomia há mais de 20 anos e é uma instituição cinquentenária, no ano que vem estaremos fazendo 50 anos de UPS, nós temos à disposição dos alunos a maior unidade produtiva acadêmica do Distrito Federal. Nós temos a Fazenda Lagoa Bonita, que é uma propriedade de 800 hectares e que nós temos nessa propriedade todos os implementos, todos os requisitos e todas as áreas necessárias para a boa formação do engenheiro agrônomo. O curso de agronomia da UPS é um curso tradicional no Distrito Federal. Como foi falado, é um curso que já conta aí com 20 anos de existência, mais de 500 agrônomos, engenheiros agrônomos formados, atuando no mercado de trabalho. Aqui na fazenda da UPS, nós temos dias de campo com várias empresas que são convidadas para demonstrar as suas sementes, os seus produtos, demonstrar a evolução das suas lavouras. E nós temos alunos em destaque, como por exemplo... Quando eu quis me aprofundar mais no curso de agronomia, eu fui procurar uma faculdade que tinha uma ótima nota com MEC, uma ótima
suporte para os alunos e foi que eu conheci a UPS. Aqui na UPS, os profissionais me acolheram muito bem. Aqui tem ótimas profissionais, tanto para a parte técnica, teórica, tanto para a parte prática. Então é isso, pessoal. O engenheiro agrônomo é um profissional que trabalha na área ambiental muito importante na cadeia e no ciclo produtivo. Não vamos esquecer que todo engenheiro agrônomo trabalha com desenvolvimento sustentável, trabalha com sustentabilidade. Todo produto, toda produção que é consumida hoje no país passa por uma série de controles, passa por uma série de atividades, de práticas, e essas práticas são sustentáveis. Lembre-se, para o produto ser sustentável, precisa ser socialmente justo, economicamente viável e ambientalmente correto. Assim, o engenheiro agrônomo atua na nossa sociedade. Confira agora os assuntos que teremos no próximo bloco. Na série sobre plantas alimentícias não convencionais, conheça a poderosa erva baleeira. Decisão do Ministério Público Federal cria dúvida entre a Lei da Mata Atlântica e o Código Florestal. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob e Fertilizantes Fecoagro. Se traduzirmos em ações, nosso tempo de existência foi grandioso. Instalamos uma indústria de fertilizantes com tecnologias avançadas que aumentam a produtividade das culturas. Estruturamos uma central de negócios onde as compras conjuntas dão ganho de escala. Coordenamos programas de governo com distribuição de calcário e sementes. Divulgamos diariamente as ações do cooperativismo e do agronegócio no rádio, na TV e na internet. Fecoagro, há 45 anos, unindo, inovando, divulgando e integrando o cooperativismo agropecuário de Santa Catarina. A lida no campo não é como a lida na cidade. O barulho do despertador é diferente, a tradição, a música. A gente gosta de fazer as coisas de outro jeito, do nosso jeito. Quando precisamos de algo, basta procurar os amigos do Sicoob e pronto. Sicoob, o parceiro do produtor rural. Muito antes do agronegócio ter esse nome bonito. Chegou o fertilizante com Algem, 100% de origem biológica vegetal, produzido com algas marinhas, contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento, potencializa a germinação da planta dando um poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando Nobre e Cooper Pasto com Algem, a nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade Fecoagro. A Fecoagro disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da Fecoagro. Peça já na sua cooperativa. Com a chegada do plantio da safra de verão, a Secretaria de Estado da Agricultura mais uma vez está presente para apoiar o agricultor através do programa Terra Boa. É o governo do estado e as cooperativas juntos auxiliando na melhoria tecnológica e no aumento da produtividade no campo. Calcário, semente de milho, kit de insumos para forrageira, solo saudável e apicultura são produtos subsidiados pelo governo em parceria com as cooperativas. Procure um técnico da Epagre ou da cooperativa e retire sua autorização. Fecoagro e Secretaria da Agricultura, juntas em defesa da produtividade em Santa Catarina. Dinâmica e atual. Essa é a programação da TV Coop Santa Catarina. Aqui está o maior conteúdo de cooperativismo do Brasil. Somos do agro, do crédito, da educação, da infraestrutura. Somos do social. Tudo que o cooperativismo faz, a gente mostra. Temos uma programação versátil e consolidada. São 24 horas por dia falando da gente, do que fazemos, como fazemos e o que representamos. Para nos ver é só acessar o site da Fecoagro e pronto. Lá está a TV Coop. São mais de 10 anos levando conteúdo cooperativista para os 4 cantos do mundo. Somos Coop em Santa Catarina. Na série de reportagens do programa SC Agricultura sobre as PANCs, plantas alimentícias não convencionais,
Hoje vamos saber mais sobre a erva baleeira. Sua folha é um ótimo anti-inflamatório, além de ser cicatrizante, analgésica e diurética. A origem do nome desta espécie já é um indicativo de sua eficácia no tratamento de enfermidades. Entenda o porquê na dica Epagre. Olá pessoal, meu nome é Cristina, eu sou nutricionista e extensionista social da Epagre aqui do Escritório Municipal de Florianópolis e a dica Epagre de hoje é sobre a erva baleeira. A erva baleeira é uma planta muito comum nas restingas de praia, né? Então aqui em Florianópolis, quando andamos pela praia, podemos encontrá-la. E ela tem um uso muito tradicional, um uso medicinal muito tradicional, né? Principalmente pelo efeito anti-inflamatório, cicatrizante e diversos outros potenciais que essa planta tem, né? Inclusive ela é chamada de erva baleeira porque os pescadores, quando se machucavam com as suas baleiras, né, suas embarcações, utilizavam, né, o uso externo para a cicatrização das feridas. E nós podemos utilizá-la também na alimentação, ela é considerada um tempero punk, né? Tempero, como todos, usamos com moderação. E podemos fazer caldo com a erva baleeira, com as folhas, fazendo uma infusão das folhas ou utilizando, como a gente utiliza o louro, né, dentro das preparações, como no feijão, nas sopas. Também podemos fazer um caldo de legumes e utilizar esse caldo para preparar tortas salgadas, enfim, qualquer preparação que a gente faz com um caldo de legumes. E também para fazer o sal temperado. Para fazer o sal temperado, tritura a erva baleeira e mistura com o sal, né, as folhas secas. O fruto dela, que é esse frutinho vermelho, ele é muito rico em licopeno e também pode ser utilizado na alimentação. Meu nome é Altamiro, eu sou extensionista rural, engenheiro agrônomo da Epagre. Hoje a gente está falando da erva baleeira. E eu queria ressaltar uma questão de que, como a erva baleeira é um exemplo de uma planta que de uso tradicional virou um uso medicamentoso aproveitado pelas indústrias de medicamentos, as farmácias, as farmacológicas. Então, existe uma pomada de amplo uso que hoje é vendida nas farmácias e é feita dessa planta aqui. Bom, a erva baleeira, ela tem uma certa dificuldade de multiplicação por meio de estacas. O índice de pega de estacas é aproximadamente 2 a 3%. Então há uma dificuldade de multiplicar a partir de estacas. Mas há sempre a possibilidade de fazer como a natureza faz, através de sementes. Então, é comum nas dunas, por exemplo, a gente encontrar a erva baleeira que foi nascida da semente de alguma outra planta mais antiga. Então, quem quiser tentar fazer estaca, pode fazer sabendo que de 100 vai ter 3 que vão virar uma planta. Essa é uma planta de 4 anos, foi feita de estaca, a gente obteve um índice de pegamento interessante. De 100 estacas a gente conseguiu 3, então uma está aqui e dessa a gente vem tentando fazer multiplicações ao longo do tempo. Em sementes, basta jogar sobre uma areia e cobrir com 1 a 2 centímetros de solo e depois fazer o transplante para uma área em que não seja muito úmida, porque a característica da planta é de ambiente seco. E estamos terminando o nosso programa de hoje com uma notícia pra lá de intrigante. Por decisão do Ministério Público Federal, as licenças ambientais estão proibidas de serem emitidas em todo o país até que se julgue o mérito de uma ação que tramita no Supremo Tribunal Federal. Nela, o MPF pede que a Lei da Mata Atlântica seja respeitada. Mas aí entra outro componente na discussão: a Lei do Código Ambiental,
que, se não for respeitada, pode criar problemas agrários imensos em todo o país. Veja a reportagem do programa Cooperativismo em Notícia. A paz no campo está ameaçada. E tudo isso é reflexo de uma ação direta patrocinada pelo Ministério Público Federal que coloca em xeque o Código Ambiental Brasileiro. Segundo recomendação administrativa, a necessidade de que órgãos ambientais regionais se abstenham de aplicar a liberação de licenças que possam ferir a lei da Mata Atlântica. É uma ameaça real que vai afetar todo o Brasil produtivo. Por isso, para frear esse movimento, a Advocacia Geral da União entrou com um pedido de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. E o motivo é claro: a agricultura brasileira seria imensamente afetada, criando um cenário desolador. Por isso, nós vamos explicar toda essa questão com os olhos de quem vê o campo na sua essência. Se pegarmos o ordenamento territorial do bioma da Mata Atlântica, 3 estados teriam 100% da sua agricultura afetada: Santa Catarina, o Espírito Santo e o Rio de Janeiro. E bem perto do colapso, com 99%, estaria o Paraná. Mas o gráfico mostra que estados como São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais também seriam afetados. No caso catarinense, 57% dos imóveis rurais deixariam de existir. E é bom destacar que foi provado na época, e agora prova-se mais uma vez, de que a área de cobertura de mata nativa, de mata atlântica no estado de Santa Catarina, chega a 41%. Então nós não estamos falando de um território todo devastado, coisa parecida. Nós temos cobertura de 41%. Se olhar nas propriedades pequenas, até 4 módulos fiscais, nós temos cobertura de 30,5% do território, da área das pequenas propriedades. Então está muito acima do que a própria legislação exige. Imaginando que isso seja aceito pelo Supremo Tribunal Federal, o estado teria mais de 250 mil pessoas desempregadas. Gente do campo queria engrossar o já desastroso êxodo urbano, porque os impactos sociais seriam gigantescos, já que as áreas consolidadas dos pequenos agricultores representam mais de 90% do território produtivo. O que Santa Catarina fez, né? Tanto através do governador, solicitou à Procuradoria-Geral do Estado que atue nesse processo como amicus curiae, né? Mostrando toda a situação de Santa Catarina. Nós, como secretaria, fazemos parte do Conselho de Secretários da Agricultura Nacional e foi unânime, são 19 estados afetados, né? Mas os demais estados concordaram, né? Entendem da situação e também assinam junto um documento que está sendo encaminhado aos órgãos competentes, inclusive ao relator do processo, né? No Supremo Tribunal Federal, para mostrar o impacto de tudo isso. Simplesmente uma decisão equivocada pode acabar com a economia desses estados e colocar muita gente à margem da lei. Só para você entender o tamanho do problema que esse caso pode gerar, em relação ao valor bruto de produção do setor agropecuário catarinense, o resultado cairia dos atuais 17 bilhões para pouco mais de 6 bilhões. É um risco gigantesco perder essa estabilidade. Nós estamos fazendo uma frente para poder rever e inviabilizar essa iniciativa. Nós não podemos concordar, Santa Catarina será altamente prejudicada. É um estado com uma dimensão territorial diminuta e, assim mesmo, se for concretizado essa aspiração, que nós esperamos que isso não aconteça, vai inviabilizar quase que mais de 90% das nossas propriedades. A ideia do setor produtivo é que haja uma defesa jurídica eficiente no Supremo e outra política no Congresso Nacional, porque o problema agora envolve todo o Brasil. Toda decisão, e isto é de lei, e de lei geral, toda decisão tem que levar em conta quais são as consequências sociais e econômicas de um novo entendimento. E nesse caso, além dos estudos que Santa Catarina faz, mas no Brasil, se nós decidirmos que o Código Florestal
não vigora nas áreas do que seria a Mata Atlântica brasileira, que, aliás, tem em Santa Catarina o seu ponto de melhor conservação. Se nós considerarmos que isto vale, nós estaremos revogando a economia catarinense, praticamente. Santa Catarina ocupa o 6º lugar na produção de alimentos do país e não pode ser penalizada pela insegurança jurídica. Por isso, faremos tudo o que for possível para mobilizar o Congresso Nacional a discutir e a dar relevância a esse tema. Precisamos mostrar a realidade e sensibilizar os ministros do STF e também a sociedade da importância de acatar a ação direta de inconstitucionalidade proposta recentemente pelo governo federal. Desta forma, será possível manter consolidadas as áreas que são utilizadas pela agricultura familiar e solucionar de vez esse problema. Nós estamos ao lado dessa ação de inconstitucionalidade que a AGU, o governo federal, entrou junto ao Supremo Tribunal Federal, para que a gente retire essa possibilidade da lei que ampliou, que eles querem que seja ampliado os limites da área da Mata Atlântica. Não é em prejuízo do meio ambiente, é em favor das famílias, das pequenas famílias que vão ter que abandonar a sua propriedade, que já vive com dificuldade, para vir para os grandes centros. Isso vai impactar em mais ou menos 250 mil propriedades. Isso não é pouco, isso é um volume muito grande. Esse é o Brasil rural, que não tem um dia sequer de paz. E ainda assim ele segue bravamente alimentando o mundo. Todo mundo. E ficamos aqui torcendo para que as leis sejam devidamente respeitadas na prática. Vamos encerrando por aqui o programa de hoje, agradecendo a sua audiência, saúde para você e sua família e até o nosso próximo encontro.